Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, essa atitude do Flamengo perante a justiça, bloqueando verba, prejudicando aí clubes como Red Bull Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, tantos outros, inclusive o próprio Flamengo, né? Isso tem gerado um desgaste muito grande. E agora, eu trouxe para vocês há 3 dias, né, a nota oficial do Flamengo, o Flamengo, de certa forma, respondendo, segundo o seu ponto de vista, eu deixei isso muito claro aqui, o que era verdade, o que era fato e o que era mentira, fake. Só que agora a Libra emitiu uma nota oficial e também fez ali um fato e fake para, de certa forma, esclarecer, e aí mais uma vez eu repito, é o ponto de vista da Libra, a gente não sabe quem está falando a verdade, né? E isso tem gerado um desgaste tão grande. Ontem, por exemplo, na GE a Leila Pereira, ela deu uma subida no tom contra o BAP, presidente do Flamengo, inclusive chamou de terraplanistas que acham que o Sol gira em torno deles, falou que eles precisam baixar a bolinha. Foi bem, assim, o discurso está sempre muito agressivo quando o assunto é clubes da Libra e Flamengo, né? Como eu falei para vocês, foram vários clubes impactados pela atitude do Flamengo de bloquear a grana vinda da Globo mediante uma liminar na Justiça. Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Galo, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Flamengo, que são os clubes que compõem esse bloco aí da Libra, tá? Os outros clubes da Liga Forte União, a LFU, não foram impactados porque tem um outro acordo, tem uma outra política, mas eu quero trazer para vocês a nota oficial da Libra, que responde à nota oficial do Flamengo e, de certa forma, chama de mentirosa, tá? Olha só. Observamos com surpresa a postura do Clube de Regatas Flamengo de, por um lado, requerer segredo de justiça em uma ação judicial e, por outro, divulgar à imprensa informações selecionadas e distorcidas. Isso aqui é um ponto relevante. Porque se o Flamengo pede segredo de justiça, ele não tem que divulgar nada para a imprensa. Mas é claro que a assessoria de imprensa de comunicação do clube divulga aquilo que é conveniente, né? E a Libra está chamando atenção para isso. Informações selecionadas e distorcidas, induzindo até mesmo parte da imprensa especializada a erro e disseminando desinformação. Nós aqui mesmo fizemos um vídeo aqui no Dois Toques falando sobre o ponto de vista do Flamengo e tal. E talvez aquilo que o Flamengo tenha trazido para nós, a gente não sabe se é real ou não, porque o processo corre em segredo de justiça. Então, diante dessa postura, a Libra, em seu compromisso com a transparência, com o diálogo e com o fortalecimento do futebol brasileiro, apresenta alguns esclarecimentos fundamentais entre o que é verdadeiro e o que é falso dentro das declarações feitas pelo Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a Libra coloca. Olha só, já começa impactante. É falso afirmar que o Flamengo deseja o diálogo. Isso foi o que o Flamengo colocou exatamente o contrário, que é fake que o Flamengo não quer dialogar. A Libra coloca, é falso que eles querem, que eles desejam diálogo. Quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo, diz a Libra, com medida liminar sem urgência, obstruindo o fluxo de caixa dos demais clubes da Libra, com o objetivo de pressioná-los economicamente e sem que estes sequer tenham sido ouvidos no processo. Ato que contradiz o espírito associativo e é exato oposto do diálogo. A Libra representa a vontade coletiva de seus membros em construir uma futura liga robusta e sustentável para o futebol brasileiro na busca por soluções que beneficiem a todos e não só ao Flamengo. Então, primeiro que a Libra afirma aí que o Flamengo não quer diálogo, que o Flamengo interrompeu o diálogo. E depois, é falso que o Estatuto da Libra seja omisso sobre os critérios de distribuição de receitas de audiência. Vamos ver que isso aqui também é importante. A regra de distribuição da receita negociada coletivamente pela Libra está descrita no Estatuto.
foi aprovada em Assembleia Geral por unanimidade, inclusive pelo próprio Flamengo, com Rodolfo Landim. E sem ressalvas, portanto, também é falso que o clube não tenha concordado com a forma de determinação de audiência descrita no Estatuto da Libra. E aí, mais uma vez, a Libra afirma: cadastro não é audiência. E é falso que o Flamengo queira respeitar a decisão dos demais clubes. Está ficando cada vez mais problemática a situação. Insatisfeito com o critério de audiência previsto no Estatuto da Libra, o Flamengo propôs que a métrica fosse alterada pelo número de cadastro de torcedores. E aí a Libra afirma: cadastro não é audiência. E não se enquadra e nem é mencionado no critério previsto no Estatuto. A proposta de alteração do cálculo de audiência para cadastro que o Flamengo defende pública e judicialmente foi levada à votação em Assembleia Geral da Libra e foi rejeitada pelos demais 8 clubes da Série A integrantes da Libra. Considerando que foi apenas o próprio Flamengo quem votou favoravelmente e buscou via judicial reverter a decisão colegiada, é falso que o clube não busca uma virada de mesa por meio da justiça. E aí a Libra tem razão. Cadastro não é audiência. Quantas pessoas tem inscritas aqui no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol? Nós estamos aí a poucos números de 50 mil inscritos. Inclusive, peço a você o seu like, peço a você para dar um hypar nesse vídeo aí, para fazer com que chegue a vários torcedores, flamenguistas ou não, para que a gente possa trazer o outro lado. A gente trouxe o lado do Flamengo, agora vai trazer o lado da Libra nesse vídeo, né? A gente tem quase 50 mil inscritos aqui no Dois Toques. Os vídeos não têm 50 mil visualizações. Cadastro não é audiência. Isso é muito óbvio, né? Bom, e quarto ponto aqui da Libra: é falso afirmar que o Estatuto da Libra assegura um valor mínimo garantido em benefício do Flamengo. Qualquer mínimo garantido só seria aplicável em benefício de todos os clubes caso a Libra viesse a se tornar realizadora do campeonato. Supomos que o Flamengo saiba que o Campeonato Brasileiro Série A seja organizado pela CBF e que, portanto, tal garantia não se aplica no atual contexto. Essa garantia não existe porque quem organiza o campeonato é a CBF ainda, não é a Libra. Então, esse mínimo não se aplica. Não se aplica. É falso que o Flamengo tenha votado contra as mudanças das regras. E aí a Libra diz: ocorreu exatamente o contrário. O Flamengo foi o único clube que propôs a alteração do Estatuto para substituir o critério de audiência para o critério de cadastro. Uma proposta que foi avaliada e rejeitada por todos os demais clubes da Série A votantes. E continua a Libra dizendo que é falsa a alegação do Flamengo de que precisaria fazer uso de uma liminar para evitar prejuízos. Vamos lá. O contrato atual tem vigência de 5 anos e comporta mais de 6 bilhões de reais em benefícios de todos os seus clubes. Montante suficiente e tempo hábil para que qualquer eventual recomposição pudesse vir a ser realizada em caso de uma votação unânime por alteração em qualquer uma das regras de distribuição de receita. É impossível que o Flamengo sofresse um prejuízo. Vale lembrar que se o Flamengo realmente tem interesse em dialogar por um acordo ou tem a convicção de que está certo, o próprio clube não faria uso de um expediente liminar desnecessário e discutiria se está certo no mérito em mediação ou arbitragem, tá? E aí eles dizem: por que estamos tendo que esclarecer essas dúvidas por meio de comunicado à imprensa e não um ambiente técnico dentro da própria Libra? Porque o Flamengo preferiu esse caminho ao invés de manter a discussão internamente? O Flamengo demonstra que há outros objetivos em seus movimentos, diz a Libra. Questionar os fatos e distorcê-los para conseguir apoio midiático com base na desinformação é querer viver uma realidade paralela de imposição econômica sem qualquer fundamento coletivo. Uma visão antiquada e solitária. Blocos de comercialização coletiva como Libra e LFU, ou da Liga, quando formada, representarão tudo aquilo que o Flamengo aparenta contrapor nesse momento. A coletividade na negociação de direitos, ampliação de valor e receita, desenvolvimento de qualidade de produto e internacionalização. Juntos os clubes não valem mais, valem muito mais. Separados os clubes não apenas valem menos, eles destroem também o valor em toda a cadeia de negócio que cerca e faz parte do futebol. E aí eles vão terminar que a Libra tem um respeito muito grande pelo Flamengo e tal,
mas diz que, no entanto, tem também o mesmo respeito por todos os demais membros, todos os clubes do futebol do Brasil e os seus milhões de torcedores apaixonados. Fechando aqui com um mantrazinho, o futebol brasileiro não tem um dono, tem milhões, tem 212 milhões de donos. Recado da Libra para o Flamengo via imprensa. Vocês acham que essa briga tem data para acabar? Olha, da mesma forma que a Liga dos Clubes tem data para começar. Ninguém sabe.